Olá, sejam bem-vindos ao módulo 2 do nosso curso. Hoje vamos explorar uma tríade absolutamente fundamental para o futuro do setor financeiro: Big Data, conformidade regulatória e software como capital. Esses três elementos não são apenas conceitos isolados. Eles se entrelaçam de maneira profunda para criar vantagem competitiva, real e sustentável. Nosso subtítulo resume bem nossa jornada de hoje: do dado ao valor econômico e à vantagem regulatória. Vamos entender como transformar dados brutos em ativos estratégicos. Como a conformidade deixou de ser apenas uma obrigação para se tornar uma vantagem. E como o software deve ser visto não como despesa, mas como capital produtivo. Preparem-se para uma mudança de perspectiva que pode transformar a forma como sua organização opera e compete. Nossa agenda de hoje está estruturada em 5 grandes blocos. Primeiro, vamos explorar a relação entre Big Data e conformidade regulatória. Como volume, velocidade e variedade de dados transformam completamente o setor financeiro. Segundo, mergulharemos nos pilares fundamentais da conformidade. Vocês verão como ciência de dados revolucionou essas práticas que antes eram manuais e lentas. Terceiro, apresentarei a arquitetura dos dados moderna. Data Lakes, ETL, governança, a infraestrutura que sustenta tudo isso. Quarto, e este é o ponto crucial, discutiremos o conceito de software como capital produtivo. Vamos desafiar a visão tradicional de software como despesa. E, finalmente, fecharemos com a perspectiva de Schumpeter sobre inovação e destruição criativa, mostrando como software e dados são os motores da transformação do setor financeiro. Tudo pronto? Vamos começar. Começaremos pelo fundamento: Big Data e conformidade regulatória. A era digital transformou radicalmente o setor financeiro. Pense comigo. Há 20 anos, um banco processava milhares de transações por dia. E hoje? Estamos falando de milhões de transações por segundo em escala global. Esse é o volume. Mas não é só quantidade, é também velocidade. Fraudes acontecem em milissegundos. Lavagem de dinheiro se move através de dezenas de contas em minutos. A conformidade regulatória moderna exige análise e detecção em tempo real. Não dá mais para esperar o relatório do fim do mês. E temos a variedade. Dados estruturados de transações, sim, mas também dados não estruturados. E-mails, mídias sociais, geolocalização, padrões de comportamento. Tudo isso precisa ser analisado em conjunto para termos uma visão completa do risco. Mas aqui está o ponto crucial. Não basta ter dados. Precisamos de veracidade. Garantir que os dados são confiáveis, limpos e de qualidade. Precisamos extrair valor. Transformar esses dados em insights acionáveis. Big Data não é mais uma vantagem competitiva opcional. É uma exigência fundamental para a conformidade regulatória. Sem a capacidade de processar e analisar grandes volumes de dados em alta velocidade, uma instituição financeira simplesmente não consegue cumprir suas obrigações regulatórias de forma eficiente. Agora vamos ao coração da conformidade regulatória: KYC e AML. KYC, ou Know Your Customer, conheça seu cliente. Parece simples, mas não é. Na prática, é um dos processos mais complexos e críticos do setor financeiro. Tradicionalmente, KYC era um processo manual, lento e custoso. Um cliente preenchia formulários, apresentava documentos e um analista verificava tudo manualmente. Podia levar dias, até semanas, e mesmo assim, a taxa de erro era significativa. Com Big Data e Machine Learning, tudo mudou. Hoje conseguimos analisar múltiplas fontes de dados simultaneamente. Não apenas o que o cliente declara, mas dados públicos, histórico de crédito, padrão de comportamento. Fazer verificações automatizadas de identidade, usando reconhecimento facial, validação de documentos com IA. Calcular a pontuação de risco em tempo real, até mesmo antes de aprovar uma conta. E o melhor, reduzir drasticamente o tempo de onboarding de dias para minutos. Do outro lado, temos o AML, o Anti-Money Laundering, que é prevenção à lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro é um crime sofisticado. Criminosos usam redes complexas de transações, empresas de fachada, paraísos fiscais. E detectar esses padrões manualmente é como procurar uma agulha num palheiro. Um palheiro do tamanho de um país.
Recentemente, vimos o caso do esquema de lavagem de dinheiro do PCC na Faria Lima. Quão, quão, quão sofisticado será todo o processo para descobrir o que foi feito ali por trás? Como descobrir, prever esses tipos de esquema? Big Data revolucionou a AML. Identificação de padrões suspeitos que serão impossíveis de detectar manualmente. Algoritmos analisam milhões de transações buscando anomalias. Rastreamento de fluxo de dinheiro através de múltiplas jurisdições e instituições. Detecção de rede de atores, não apenas transações isoladas, mas conexões entre pessoas, empresas e contas. E crucialmente, redução de falsos positivos. Sistemas antigos geravam tantos alertas que os analistas se afogavam em trabalho. Machine Learning aprende a distinguir o que é realmente suspeito. Juntos, o KYC e o AML formam a base da conformidade moderna. E sem Big Data, simplesmente não conseguimos fazer isso em escala. Agora vamos ao concreto. Quais são as aplicações práticas de Big Data na conformidade? Vou destacar 4 áreas principais. Primeiro, detecção de fraudes. Fraudes em cartão de crédito, fraudes em empréstimos, fraudes em seguros. O prejuízo global com fraudes financeiras chegam a trilhões de dólares por ano. Sistemas baseados em regras do tipo, se a transação for maior do que X, então bloqueio, são muito primitivos. Os fraudadores aprendem as regras e as contornam facilmente. Com Machine Learning, o jogo muda. Modelos analisam padrões de comportamento. Se você sempre compra em São Paulo e de repente é uma transação em Tóquio, o sistema detecta. Se o padrão de compras muda drasticamente, o sistema detecta. E o melhor, o modelo aprende continuamente. Quanto mais dados, mais preciso fica. Segundo, gestão de risco de crédito. Tradicionalmente, o credit scoring se baseava em poucas variáveis, renda e histórico de crédito, e emprego. Isso excluía milhões de pessoas que não tinham um histórico formal. Big Data permite incorporar dados alternativos, pagamentos de conta de luz, padrões de uso de celular, até comportamento em redes sociais. Isso amplia a inclusão financeira. Pessoas que antes eram invisíveis para o sistema agora podem acessar crédito, e os modelos são mais precisos e justos. Terceiro, relatórios regulatórios. Reguladores exigem relatórios complexos, detalhados e frequentes. Regras baseadas em Basileia, Solvência 2 e IFRS 9 é uma lista muito longa. Gerar esses relatórios manualmente é um pesadelo operacional. Com Big Data, conseguimos agregação, limpeza e análise eficiente de dados de múltiplos sistemas. Relatórios que levavam semanas agora são gerados em horas, e com maior precisão, evitando multas e sanções. E quarto, o AML, identificação de padrões suspeitos. Já falamos de AML, mas vale reforçar. Rastrear fluxo de dinheiro através de milhões de transações, identificar redes de atores, detectar estruturação de depósitos. Tudo isso é possível com Big Data e algoritmos avançados. E é aqui que é o ponto crucial. Alertas precisos. Sistemas antigos geravam 95% de falsos positivos. Analistas perdiam tempo investigando alertas que não levavam a nada. Machine Learning reduz drasticamente os falsos positivos, permitindo que analistas foquem no que realmente importa. Tudo isso que falamos, KYC, AML, detecção de fraudes, depende de uma arquitetura de dados moderna. E o coração dessa arquitetura é o que chamamos de Data Lake, ou mais recentemente de Lake House. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. Data Lake é um repositório centralizado que armazena dados brutos, estruturados e não estruturados, em sua forma original. Diferente de um Data Warehouse tradicional, que exige que você defina a estrutura de dados antes de armazená-los, o Data Lake aceita tudo: transações, logs, imagens, vídeos, dados de sensores e mídias sociais. Por que tudo isso é importante? Por causa da flexibilidade e escalabilidade. Você não precisa saber hoje todas as perguntas que vai fazer amanhã. Os dados já estão lá, prontos para serem analisados quando necessário. ETL, LT,
Esses são processos que movem dados de múltiplas fontes para o Data Lake. Transformam esses dados, fazendo limpeza, enriquecimento e agregação, e os preparam para análise. E aqui temos algo crucial: processamento em batch e streaming. Batch para análises históricas, relatórios, e streaming para detecção de fraudes em tempo real, monitoramento de transações ao vivo. E, finalmente, governança e qualidade. Não basta ter dados, precisamos saber o que temos, onde está, de onde vieram esses dados, como eles foram transformados. Precisamos ter o controle de acesso. Quem pode ver o quê? Leis como o LGPD e outras regras precisam ser atendidas. Privacidade é fundamental. E qualidade. Esses dados são confiáveis? Eles estão completos? Eles estão atualizados? Sem governança, você tem um pântano de dados, não um lago de dados. E pântanos não geram valor, geram problemas de conformidade. Agora vamos a um dos conceitos mais transformadores desse módulo: software como capital produtivo. Citando Howard Beck Jr., software, quando bem projetado e implementado, deve ser compreendido como uma forma de capital produtivo, um ativo durável que gera valor contínuo ao longo do tempo. Essa frase desafia uma das crenças mais arraigadas do mundo corporativo. Tradicionalmente, como é visto o software? É visto como uma despesa operacional, algo que gastamos porque precisamos, como um custo necessário, mas não produtivo, ou seja, um mal necessário, como um ativo intangível de valor difícil de mensurar. Vai para o balanço, mas ninguém sabe realmente quanto vale. E essa visão está fundamentalmente errada. E ela tem consequências graves: subinvestimento em tecnologia, foco excessivo em redução de custo de TI, tratamento de desenvolvedores como custo em vez de investimento. A nova perspectiva, ou seja, a perspectiva correta é software como capital produtivo. Assim como uma máquina numa fábrica produz valor, um investimento que gera retornos contínuos não é gasto, é uma alocação de capital que gera ROI, ou retorno sobre investimentos. Como um ativo que aumenta a capacidade institucional. O software bem feito torna a organização mais capaz, mais ágil e mais competitiva. No setor financeiro, isso é cristalino. Um sistema de gestão de risco não é despesa, é capital que permite tomar melhores decisões, reduzir perdas, aumentar retorno ajustado ao risco. Um algoritmo de detecção de fraudes não é despesa, é capital que economiza milhões em perdas evitadas. Uma plataforma de conformidade automatizada não é despesa, é capital que reduz custos operacionais, evita multas e libera analistas para trabalho de maior valor. Quando você vê software como capital, tudo muda. Como você orça, como você prioriza, como você mede sucesso. Você para de perguntar quanto custa e começa a perguntar qual o retorno. Vocês já devem ter ouvido a frase: dados são um novo petróleo. Mas o que isso significa? Petróleo bruto, direto do solo, tem valor potencial, mas é limitado. Você não pode colocar petróleo bruto no tanque do seu carro. Ele precisa ser refinado. Da mesma forma, dados brutos, milhões de transações, registros de clientes, logs de sistemas, têm valor potencial, mas são limitados em sua forma original. Uma planilha com 10 milhões de linhas não gera decisões. Ela é apenas uma planilha enorme. Aqui entra o software como refinaria. Assim como uma refinaria transforma petróleo bruto em gasolina, diesel, querosene e outros produtos úteis, o software transforma dados brutos em insights acionáveis. Algoritmos de machine learning, sistemas de análise, plataformas de visualização. Esse é o processo de refinamento. E assim como uma refinaria moderna é uma maravilha de engenharia, software bem projetado é uma maravilha de engenharia de dados. E o resultado é o valor estratégico. Insights que informam decisões de crédito, alertas que previnem fraudes, relatórios que garantem conformidade, modelos que otimizam portfólios. Esse é o produto refinado, o que realmente importa. E aqui está o ponto crucial. Sem a refinaria, o petróleo não tem valor. Você pode ter todos os dados do mundo,
mas sem a capacidade de processá-los e analisá-los, ou seja, sem um software, eles permanecem inertes. Por isso, investir em software não é opcional. É tão essencial quanto investir em dados. Na verdade, eu diria que é mais essencial, porque um software de qualidade pode extrair valor até de dados imperfeitos, mas dados perfeitos sem software adequado não geram nada. Agora vamos elevar a discussão para o nível estratégico e econômico. Vamos falar de Joseph Schumpeter e sua teoria da inovação. Schumpeter, um dos maiores economistas do século XX, argumentou que o motor do desenvolvimento capitalista não é a competição de preços, mas a inovação, o que ele chamou de nova combinação de recursos. E inovação para Schumpeter não é apenas invenção, é a aplicação prática de novas ideias que criam produtos, métodos e mercados. É transformação. Software é a autêntica inovação schumpeteriana. Quando desenvolvemos um novo algoritmo de detecção de fraudes, não estamos apenas melhorando um processo existente. Estamos criando uma nova capacidade produtiva. Estamos combinando dados, matemática e computação de formas que antes não existiam. Quando criamos uma plataforma de conformidade automatizada, estamos abrindo novos mercados. Fintechs que antes não conseguiam competir com grandes bancos, agora podem, porque têm acesso a ferramentas sofisticadas. Isso nos leva ao conceito mais famoso de Schumpeter, a destruição criativa. Inovação não apenas cria novo, ele destrói o antigo. Processos manuais de KYC são obsoletos. Análise de risco baseada apenas em julgamento humano, superado. Relatórios regulatórios feitos em planilhas, coisa do passado. Essa destruição pode ser dolorosa. Profissões mudam, habilidades se tornam obsoletas. Empresas que não se adaptam desaparecem. Mas também é libertadora. Analistas que antes passavam dias preenchendo planilhas, agora fazem trabalho estratégico. Processos que levavam semanas, agora levam horas. Decisões que eram baseadas em intuição, agora são baseadas em dados. E aqui está a magia, o ciclo virtuoso. Mais dados geram melhores modelos. Melhores modelos geram melhores decisões. Melhores decisões geram mais valor. Mais valor permite investimento em software e dados e o ciclo se retroalimenta. Organizações que entram nesse ciclo virtuoso criam vantagem competitiva e sustentável. Organizações que ficam de fora, bem, a história não é gentil com quem ignora a destruição criativa. Pensem num comparativo entre a empresa Blockbuster e Netflix. Ambas alugavam filmes, mas a trajetória de ambas foi muito diferente. Estamos chegando ao final. Quero deixar 3 conceitos fundamentais sobre investimento estratégico em tecnologia. Primeiro, retornos contínuos. Software bem feito não gera valor uma vez, gera valor continuamente. Eficiência operacional que se acumula mês após mês. Redução de custos que se perpetua. Automação que libera pessoas para trabalho de maior valor. Novas receitas que surgem da capacidade antes inexistente. Quando você investe em uma máquina, espera que ela produza por anos. O mesmo vale para software. Na verdade, software pode ter retornos ainda maiores, porque pode ser replicado, escalado e melhorado continuamente. O segundo é resiliência. Vivemos em um mundo de incerteza. Crises financeiras, pandemias, mudanças regulatórias, ataques cibernéticos, tudo isso pode acontecer. Organizações resilientes são aquelas que conseguem absorver choques e adaptar-se rapidamente e recuperar-se. Software e infraestrutura de dados são fundamentais para a resiliência. Sistemas que detectam riscos emergentes, plataformas que permitem trabalho remoto, arquiteturas que se adaptam a novos requisitos regulatórios sem refazer tudo do zero. Investir em tecnologia é investir em capacidade de sobrevivência. Terceiro, a vantagem competitiva. No final, tudo se resume a isso: competir e vencer. Organizações que dominam dados e software têm vantagens claras. Tomam decisões melhores e mais rápidas. Oferecem experiências superiores aos clientes, operam com maior eficiência e inovam mais rapidamente.
e atraem e retêm os melhores talentos. E tudo isso começa com uma mudança fundamental de mentalidade. Parar de ver tecnologia como custo e começar a vê-la como capital. Quando CFOs e CEOs e conselhos de administração internalizam essa mudança, tudo muda. Alocação de orçamento, métricas de sucesso, prioridades estratégicas. Não é fácil. Requer disciplina, visão de longo prazo e coragem para investir quando outros estão cortando custo. Mas é o que separa líderes de seguidores no setor financeiro do século XXI. Agora vamos sintetizar tudo que vimos até aqui. Big Data, a matéria-prima essencial. Volume, velocidade e variedade. Sem dados, não há conformidade moderna, não há inovação, não há vantagem competitiva. Conformidade. A exigência regulatória que se tornou vantagem estratégica. KYC, AML, relatório. Organizações que fazem conformidade bem não apenas evitam multas. Elas conhecem melhor seus clientes, detectam riscos mais cedo e operam com maior confiança. E software como capital. O investimento estratégico que transforma dados em valor. Eficiência, resiliência e inovação. Software não é despesa, é o ativo mais importante da era digital. E aqui está o ponto crucial. Esses três pilares não existem isoladamente. Eles se conectam, se reforçam, criam um sistema integrado. Big Data sem software é apenas ruído. Software sem dados é apenas código. Conformidade sem ambos é apenas burocracia manual e ineficiente. Mas quando você junta os três, aí você tem transformação. E essa transformação se manifesta de formas muito concretas. A convergência estratégica que vimos hoje não é teoria abstrata, é realidade operacional. A análise de Big Data é indispensável para a conformidade regulatória moderna. Você simplesmente não consegue fazer KYC AML em escala sem ela. O software que processa esses dados não é despesa, é capital produtivo que gera valor contínuo, mês após mês, ano após ano. E juntos, esses elementos impulsionam a inovação schumpeteriana, aquela destruição criativa que transforma setores inteiros. E os resultados são claros. A vantagem competitiva. Organizações que dominam essa tríade simplesmente competem em outro nível. Elas são mais rápidas, mais precisas e mais inovadoras. Conhecimento sustentável não é um crescimento a qualquer custo. É crescimento baseado em fundamentos sólidos, dados, tecnologia e conformidade. E é um crescimento que resiste à crise. E a transformação digital, não apenas como um buzzword, mas como realidade. Transformação de processos, de cultura e de modelo de negócio. E isso nos leva ao próximo passo. Investir em dados e software é investir no futuro da instituição. Não é gasto, não é luxo, é necessidade estratégica. Então, a pergunta que deixo para vocês é: vocês, como profissionais de tecnologia do mercado financeiro, concordam com essa visão? Como vocês enxergam o tratamento dessa organização do software como capital? Esse módulo deve servir como um chamado à ação. O futuro do setor financeiro pertence a quem domina dados, software e conformidade. A escolha é de vocês. Muito obrigado por assistirem até aqui. Espero que este módulo tenha expandido sua visão sobre o papel estratégico de dados, software e conformidade no setor financeiro.